Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Que bom estar aí com você, seja onde você estiver. Tem gente que assiste a gente às 4h30 da tarde, que é o horário oficial do programa Vida e Saúde. Às vezes, se você perdeu o sono, está assistindo a gente de madrugada, 1 e pouquinho aí da manhã. E tem também às 11h30 da manhã, que são os 3 horários do Vida e Saúde. Bom, se você está assistindo pela internet também, ótimo, porque aí você tem acesso às receitas a um clique só de distância. E eu quero falar na verdade com você que gosta do mundo virtual, do mundo web. Olha só que cesta linda que pode ser sua. Você tem que simplesmente escrever sua história pra gente, contar como é que estão sendo as mudanças na sua vida, como é que você tem conseguido implementar aqui as dicas de saúde, projeto Vida e Saúde, o que você está mudando na sua vida, mas escreve contando os detalhes, porque essa cesta aqui, olha, já foi de muita gente e essa aqui pode ser sua. Hoje a gente está falando sobre a relação da osteopatia com traumas e cirurgias. Você vai ver que muita coisa pode mudar quando aparentemente está tudo ok. Também vamos tirar plantão de dúvidas aqui, vai ser sobre criação de filhos. A gente tem 2 perguntas muito interessantes sobre como criar os filhos de uma maneira assim, muito bacana. E eu estou muito feliz hoje porque a Sandra Silva está de volta. Eu acho que você também está feliz com essa notícia. E a gente também vai falar sobre inflamação nos olhos, a conjuntivite. O que você tem que fazer para evitar esse tipo de problema bastante comum agora nessa época mais seca do ano, né? E o Vida e Saúde traz essas e outras informações para você. Agora eu quero apresentar para você que ainda não assistiu o Vida e Saúde de ontem, mas ela já esteve aqui. Olá. Vivian, tudo bem? Tudo ótimo. A Vivian é osteopata e hoje ela vai falar um pouquinho sobre como os traumas e as cirurgias, eles podem assim ter um valor significativo e podem interferir na nossa vida toda, né, Vivian? Isso. Em primeiro lugar, é importante a gente definir um pouquinho do que seria esse trauma, tá? O trauma que a gente refere, que é muito importante para a osteopatia, é aquele tipo de acidente. Vamos supor, você participa de um acidente de carro, infelizmente, participou de um acidente de carro, mas depois você não tem dor alguma. Só que nesse processo do acidente de carro, o seu corpo teve algumas repercussões, algumas disfunções foram criadas que ele não consegue se reajustar. E essas disfunções podem, somadas a outras no corpo, gerar dor. Por exemplo, torcer o pé. Então, tem uma disfunção articular, isso é um trauma. Esse é o trauma que a gente fala que é importante para a osteopatia. Então, você torceu o pé, houve um bloqueio articular. Esse bloqueio o corpo não consegue reajustar. Existem outros bloqueios que o corpo consegue reajustar e ele mesmo até produz para se adaptar. Entendi. Mas vamos falar do acidente de carro, por exemplo. Houve um acidente, não aconteceu nada assim, aparentemente, ninguém torceu, ninguém bateu, ninguém se contundiu. Mas você está falando aí de lesões químicas ou físicas mesmo? Pode acontecer alguma coisa? Físicas. Então, no acidente de carro, a gente costuma dizer que é uma lesão em whiplash. É uma lesão em chicote. Quando o seu corpo é projetado para frente, então, apesar de não ter dor nenhuma, ligamentos foram estirados, articulações foram sobrecarregadas, músculos também foram estirados. Entendi. Então, acontecem bloqueios articulares que o corpo não consegue resolver sozinho. Então, precisa de uma intervenção, porque essas disfunções são irritantes para o organismo. Aí sim, procura-se um osteopata e a gente reharmoniza, digamos, equilibra esse corpo, tirando essas disfunções que é prejudicial para ele, que gera uma carga adicional para ele se adaptar. Sim. Agora, vamos falar das cirurgias. Uma cirurgia estética, por exemplo, uma plástica, também vai gerar problemas? Sim. Se a gente olhar a nível, digamos, como um microtraumatismo, poderia sim. Imagina você vestindo uma meia calça, então as mulheres podem entender isso claramente. Quando a gente veste a meia calça e sente que ela está apertada, incomodada, é uma coisa muito simples, a torcida incomoda um pouquinho. Então, se você imagina uma cicatriz de uma cirurgia, vamos colocar, por exemplo, uma cesárea. Tá. Então, na região abdominal baixa. Então, esse tecido, apesar de estar bem cicatrizado, existe uma aderência por dentro. Então, se você imaginar essa meia calça, essa pequena aderência, para a gente pode não fazer nenhuma diferença, mas para o corpo, ele se adapta. Então, nessa adaptação, o seu corpo vai se reajustar, e aí, somado a outras disfunções, você pode desenvolver futuramente uma dor lombar. Então, por exemplo, pacientes que têm mulheres dor lombar, geralmente a cirurgia da cesárea que foi feita há muito tempo atrás, a gente precisa mexer nessa cicatriz para depois sim reajustar a coluna vertebral. Que é justamente o trabalho de um osteopata. Exatamente. Ele analisa o todo, a gente já falou sobre isso aqui ontem,
E ela tá pincelando aqui de novo. Ele analisa o todo para daí chegar no problema. Exatamente. Mas é uma maneira muito bacana, assim, de cuidar, porque você não tá cuidando só do efeito, do final, né? Você tá trazendo todo a causa. Exatamente. Agora vamos falar de uma cirurgia mais simples, como, por exemplo, a retirada de uma pinta ou um siso, por exemplo, uma cirurgia odontológica. Tá. No caso da cirurgia odontológica, gera uma repercussão muito grande por conta... Primeiro, porque você fica muito tempo com a boca aberta. Então, isso pode gerar uma sobrecarga na articulação temporomandibular. Mas olhando num aspecto maior ainda, você quando retira, por exemplo, o siso, o terceiro molar superior, você gera uma pressão muito grande a nível do crânio. Então, como osteopata, a gente também trabalha, como eu falei ontem, na esfera craniana. Então, essa leve pressão, que na verdade pode ser apenas leve, isso gera compressões das suturas. E aí o osteopata ele vai descomprimir essas suturas, porque também podem estar gerando problema à distância. Então, olha só, gente, pequenas lesões, pequenos traumas, após pequenas cirurgias, é sempre importante procurar um osteopata, que é uma profissão que tem crescido, o número tem aumentado da especialidade do fisioterapeuta que trabalha nessa área e tem, assim, procurado, tem aumentado o número de profissionais. Sim, tem. Então procurem um especialista para que isso não gere um problema futuro, porque às vezes o ser humano ele gosta, né, de procrastinar. Ah, não, tá tudo bem, não, dá uma de forte, tá, mas depois isso pode causar um problema que vai ser muito mais difícil, mais longo, mais complicado o tratamento. Isso, tem uma coisa que é muito importante. Sobre essa questão, no caso do trauma, a gente olha muito no aspecto preventivo, não estou sentindo dor. Mas depois de uma cirurgia odontológica, você pode estar se queixando de dor no pescoço, dor na cervical, né? Dor e nem nos ombros, dor de cabeça, exatamente. Agora, como nós falamos ontem, o osteopata, cada um tem uma linha de tratamento, apesar de todos seguirem os mesmos princípios. Então, alguns poderão tratar de forma preventiva por mais tempo, outros por um tempo menor. Então, isso varia de uma osteopata para osteopata. Certinho. Obrigada, doutora. Por nada. Bom, a doutora Vivian vai estar aqui com a gente durante toda essa semana, falando sobre a osteopatia, falando sobre problemas que podem ser evitados ou amenizados com esses tratamentos que são muito maravilhosos. Você não pode perder. E agora é a hora de terapias naturais. Eu recebo aqui a Lilian Cruz, enfermeira que vocês já conhecem, queridíssima. Tudo bem? Tudo bom, você? Senta aqui, Lilian. Vamos falar sobre conjuntivite. Lilian, é uma inflamação bastante comum que parece que acontece com maior frequência agora nessa época assim de tá mais seco, o ano inteiro na verdade, mas assim parece que quando tá mais seco o olho fica mais captando melhor a inflamação. Que coisa. É verdade isso? Sim. Primeiro vamos aqui, né, entender um pouquinho da conjuntivite. O que é a conjuntivite? Que às vezes a gente está em casa, não sabe diagnosticar. Será que eu estou com conjuntivite? Será que eu estou com terçol? Será que eu estou com uma hemorragia subconjuntival? Então a gente precisa saber a diferença. Vamos lá. Então a conjuntivite o que é? É uma inflamação na conjuntiva. A conjuntiva é a parte maior aqui do olho, essa parte branca, que ela vai ficar vermelha. Então aí aparecem alguns sintomas e eu vou achar que eu estou com conjuntivite. Mas temos 3 tipos de conjuntivite. Vamos lá. Temos a conjuntivite infecciosa, que é essa que é mais preocupante, que é causada por vírus ou bactérias. E ela é contagiosa. Contagiosa, exatamente. Então, você pode se contagiar até pelo ar, ou por objetos contaminados, ou pelo contato direto mesmo, né? Beijando, pegando na mão. Então, é muito importante que quando a gente está com conjuntivite, a gente fica afastado, pelo menos uma semana, assim, se a criança, por exemplo, tiver conjuntivite na escola e tal. E essa é a contagiosa. A gente tem também aquela alérgica, que é a conjuntivite, que não vai, assim, dar contágio. Exatamente, não vai ter uma secreção mais amarelada, como tem na conjuntivite contagiosa. E vai ser só os olhos vermelhos, né? Aquela sensação de areia nos olhos. Sensação de areia. E tem a conjuntivite tóxica, que é aquela que, quando recém-nascido, a gente pinga nitrato de prata no olho, então às vezes dá essa conjuntivite. Dá uma reação. Dá uma reação. Também pode dar reação por poluentes de fumaça, né? Cigarro, poluentes industriais. Também essa conjuntivite. Peguei conjuntivite, o que eu devo fazer, Lilian? Então, aí você, primeiramente, se for uma criança, você vai afastá-la da escola, não deixar ela ir para a escola, não deixar ela coçar os olhos, não deixar ela ir em banheira, piscina, mar. Isso tudo também, a piscina também é um modo de agente contaminador. Isso, contaminador, exatamente.
que mais que você pode fazer? Você vai, sim, não deixar ela fazer muitos exercícios assim, físicos. O repouso é fundamental Tem que poupar, então, a criança um pouquinho. Exatamente. Mas eu devo passar alguma coisa nos olhos? Então, claro que sim. Você pode fazer, para aliviar a coceira, o que você pode fazer? Compressa fria. Você coloca soro fisiológico, por exemplo, faz compressinha com soro. Tá. Aí isso vai ajudar a aliviar. Fria. Exatamente. Agora, é claro, você procura o oftalmologista, ele vai dar o colírio específico para você. Porque você vai ter a secreção. Mas dos tratamentos naturais eu posso fazer uma compressa fria. Pode, de repente fazer um chá de camomila gelado, dá certo? Exatamente, que a gente usa aqui na clínica, com camomila. Tá. Fria com camomila. Então é importante você procurar um especialista, porque ele vai indicar o colírio certo, mas em casa você pode amenizar fazendo essas compressas, evitando o contato. Você acha que a água é muito importante, lavar com frequência os olhos? Sim, exatamente. Lavar as mãos também, com água e sabão frequentemente. Os olhos também, né? E com aquela limpeza de soro. E tem uns mitos por aí que eu vou até falar para vocês, porque às vezes a gente não sabe das coisas e faz as coisas erradas, né? Por ignorância, gente. Por ignorância. Tem gente que coloca moeda, acha que por ser metálico, frio, vai atenuar, vai melhorar. Mas é um mito. Isso aí não melhora o quadro inflamatório nem nada. Pelo contrário, é cheio de germes, de bactérias. O dinheiro passa na mão e em lugares que a gente não pode nem imaginar, né? No chão e às vezes cai na água. Verdade. Não faça isso, isso aí é mito. O que mais, Lilian? O que mais? Ela é mais comum, assim, uma estação do ano. Então, a gente fala que no verão ela é mais comum. Por quê? Por causa do calor e a umidade. Eles vão favorecer a propiciação do proliferação do vírus. Proliferação. Então, aí é mais comum, mas também acontece surto em outras estações. Tá. Quanto tempo que vai durar uma inflamação em média? Geralmente, eu sei que tem graus mais severos e menos. Então, aí o médico vai falar, tem médico que dá atestado para 3 dias, mas uma semana, assim, eu acho que é muito bom você ficar. Você deixar a criança afastada em casa, no caso, se for a criança. Outra coisa importante. O colírio tem mitos também. Colírio para criança é mais fraco? Não, é a mesma dose, a mesma coisa para criança e adulto. Não tem mais fraco nem nada disso. Agora, Lilian, só para terminar, como é que a gente consegue evitar? Você já deu algumas dicas aqui, evitar a piscina, evitar lugares públicos, banheiros, mas se eu não quero pegar, eu não estou com conjuntivite, mas quero evitar, o que eu preciso fazer? Não ficar perto de quem está com conjuntivite. Lavar as mãos com muita frequência ajuda. Exato, lavar as mãos. Eu já ensinei aqui até como lavar as mãos, né? Já. Isso vai ajudar principalmente para quem trabalha com pessoas. Centros de saúde, né? Centro de saúde, exatamente. Então, você sabe de alguém que está e tal, você já afasta a pessoa do trabalho ou da escola. Usar óculos, você acha que ajuda? Usar óculos ajuda a proteger também, exatamente. Ajuda a proteger. Para não ficar coçando os olhos, né? E não... mais escuro, assim. Também. Tá bom. Lilian, muito obrigada. Na volta, a gente vai para o intervalo, eu já estou falando na volta. Nós vamos rapidinho para o intervalo, 1 minutinho, e na volta você vai conferir um papo muito bacana sobre criação de filhos. É aqui no Vida e Saúde, não sai daí não que a gente já volta.